Se um homem consegue passar dias sem falar com você, preciso que você me ouça com clareza. Isso não é estar ocupado, isso não é estresse, isso não é ele está passando por um momento difícil. Isso é uma mensagem e dói tanto porque lá no fundo você já sabe o que significa. Você está aí verificando o celular, repassando a última conversa, se perguntando se disse de mais ou de menos, enquanto ele vive a vida como se o seu silêncio não custasse nada a ele. E a parte assustadora, quanto mais você corre atrás, mais você ensina a ele que vai aceitar migalhas. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. O que o silêncio dele realmente significa. Vou te dizer algo que pode doer um pouco, mas que vai te poupar anos de sofrimento, se você estiver disposta a aceitar. Quando um homem consegue passar dias sem falar com você, isso não é um acidente, não é confusão, não é algum comportamento masculino misterioso que exige um doutorado para decifrar. Isso é uma decisão, e a razão da sua dor é que o seu espírito conhece a verdade, mas o seu coração continua negociando com ela. A coisa mais difícil que uma mulher pode fazer é admitir que o silêncio de um homem é uma resposta, porque se você admite isso, precisa parar de esperar, precisa parar de torcer, precisa parar de verificar o celular como se fosse um monitor cardíaco, precisa parar de construir um relacionamento na sua imaginação enquanto ele vive na realidade. Preciso que você entenda isso. Um homem adulto faz o que quer fazer. Ponto. Se ele quer ligar, ele liga. Se ele quer mandar mensagem, ele manda. Se ele quer te manter por perto, ele garante que você se sinta perto. E se ele não quer, ele garante que você se sinta incerta. Porque a incerteza é o espaço onde ele pode te manter sem precisar se comprometer. Eu sei que algumas de vocês já estão tentando defendê-lo, mas ele trabalha muito, mas ele tem estresse, mas ele não é muito chegado em mensagem, mas ele já foi magoado antes. Ouça com atenção. Um homem pode ser tudo isso e ainda assim ser consistente com a mulher que ele valoriza. O problema não é que ele está ocupado, o problema é que você não é uma prioridade. Não estou dizendo isso para te envergonhar, estou dizendo para te despertar, porque muitas mulheres confundem potencial com prova. Você está amando a ideia de quem ele poderia ser, não a realidade de quem ele é. Você está emocionalmente apegada ao homem que aparece por 2 dias e some por 5, que te dá o suficiente para te manter fisgada, mas nunca o suficiente para te fazer sentir segura. E deixa eu te dizer por que isso é perigoso. Sua mente começa a normalizar o mínimo. Você começa a chamar migalhas de esforço, começa a chamar silêncio de espaço, começa a chamar inconsistência de complexidade, começa a chamar desrespeito de mal-entendido. E antes que perceba, você está em um relacionamento onde faz todo o trabalho emocional, toda a iniciativa, todo o perdão, toda a compreensão, enquanto ele faz o que bem entende. Isso não é amor, isso é você fazendo um teste para um papel que ele ainda não decidiu se quer preencher. Eis a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Se ele consegue passar dias sem falar com você, significa que ele não tem medo de te perder. E a parte que dói é que você tem medo de perdê-lo, você tem medo de pressionar demais, tem medo de pedir demais, tem medo de que, se falar o que sente, ele desapareça de vez. Então você se encolhe, fica mais quieta, mais fácil, mais tranquila, tenta agir como se não se importasse enquanto está morrendo por dentro. E a parte mais triste, quanto mais você tolera, mais você o treina. Você está ensinando a ele como te tratar. Toda vez que aceita uma resposta atrasada sem conversa, ensina a ele que pode demorar. Toda vez que manda outra mensagem depois de ser ignorada, ensina que você vai correr atrás.
Toda vez que finge estar bem com a inconsistência, ensina que as suas necessidades são negociáveis. Toda vez que fica disponível enquanto ele está indisponível, ensina que ele pode ter acesso a você sem responsabilidade. E mais uma coisa: homens respeitam o que precisam conquistar, valorizam o que precisam proteger, se comprometem com o que sabem que podem perder. Mas se você facilita o desaparecimento e o retorno sempre que ele quiser, ele vai continuar fazendo isso. Não porque é mal, mas porque seres humanos não mudam o que não precisam mudar. Por que você ainda está investindo nele? Preciso que você seja honesta consigo mesma agora. Por que você ainda está investindo emocionalmente em alguém que mostrou que a sua presença é opcional? Não pergunto isso para te culpar. Pergunto porque a resposta vai revelar a ferida que você está tentando curar através dele. Para algumas de vocês é abandono. Você está tentando provar que merece que fiquem. Para outras é rejeição. Você está tentando conquistar o amor que não recebeu antes. Para outras é baixa autoestima. Você acha que é o melhor que pode ter. E para outras ainda é solidão. Você prefere um amor inconsistente a nenhum amor. Mas ouça, amor inconsistente não é amor, é ansiedade, é instabilidade emocional. É você constantemente tentando ganhar o que deveria ser dado livremente em um relacionamento saudável. Um relacionamento de verdade não te deixa adivinhando. Não te pune com silêncio, não faz você se sentir exagerada por querer comunicação básica, não faz você se sentir louca por esperar consistência. Você precisa parar de se dizer que está pedindo demais quando, na verdade, está pedindo para a pessoa errada. Porque quando você está com o homem certo, não precisa implorar por atenção, não precisa lutar por respeito básico. Não precisa se encolher para que ele se sinta confortável. O homem certo não vai te fazer sentir que é difícil de amar. Vai te fazer sentir segura. Agora vou te falar sobre a armadilha emocional que te mantém presa. A armadilha é esta: quando ele some, você começa a se concentrar em como trazê-lo de volta. Em vez de perguntar o que essa ausência está te dizendo, você pensa: o que posso fazer para ele me mandar mensagem? O que posso dizer para conseguir uma resposta? E quanto mais você se concentra em fazê-lo agir, mais esquece que merece alguém que não precisa ser forçado. Você não precisa de estratégia para fazer um homem agir direito. Você precisa de padrões que façam o homem errado se afastar. É aí que está o poder. O poder não está na sua beleza, não está no seu corpo. Não está na sua capacidade de ser doce ou compreensiva, está na sua disposição de se afastar do que não te honra, porque no momento em que você para de temer a ausência dele para de te controlar. Vou repetir isso porque alguém precisa deixar afundar nos ossos. No momento em que você para de temer a ausência dele para de te controlar. Muitas mulheres não estão apaixonadas pelo homem, estão apaixonadas pela esperança, pelos momentos em que ele é bom, pelo potencial. Quando ele some, não dói só porque você sente falta dele. Dói porque ativa o seu medo de não ser suficiente. Mas você é suficiente, você só está derramando seu amor em um homem que não o ganhou. O silêncio de um homem não define o seu valor. Define o nível de investimento dele, define a maturidade emocional dele, define que tipo de parceiro ele é capaz de ser agora. E se ele é capaz de te deixar em suspense emocional, você precisa parar de romantizá-lo como o escolhido, porque o escolhido não te deixa com fome, não te deixa confusa, não te faz questionar o seu valor. O que realmente acontece na mente dele. Se você não entender o que realmente acontece na mente de um homem quando ele se afasta, vai continuar reagindo emocionalmente em vez de responder com clareza. E quando você reage emocionalmente, perde o seu poder. Um homem não se afasta porque de repente esqueceu que você existe.
Ele se afasta porque está testando que tipo de acesso pode ter a você sem te dar o que você merece. Está testando quanto você vai tolerar, quão rápido você vai ceder, quão disponível você é. E mais importante, se você tem padrões ou apenas sentimentos, sei que isso parece duro, mas não estou aqui para te poupar, estou aqui para te preparar. Na minha prática clínica, observei isso repetidamente. Quando um homem é sério com você, ele não esquece de dar notícias. Não te deixa se perguntando se ainda está na cabeça dele. Não some por dias como se isso fosse normal, porque ele entende que consistência não é um favor, é um requisito. Então, por que ele faz isso? Porque muitos homens querem os benefícios do relacionamento sem a responsabilidade do relacionamento. Ele quer o conforto de saber que você está lá, o reforço do ego de ser desejado, o suporte emocional quando está mal, o afeto quando está solitário, a validação quando precisa, mas não quer a responsabilidade de ser um homem consistente. E se você deixar, ele vai continuar recebendo. Um homem vai tomar o quanto você permitir que ele tome. Seu tempo, sua energia, seu trabalho emocional, sua paciência, seu perdão, sua ternura e vai continuar tomando até que você decida que já chega. Agora, a segunda verdade: quando você corre atrás de um homem, não aumenta o amor dele, diminui o respeito dele. É aqui que muitas mulheres erram. Você pensa, se eu mostrar que me importo, ele vai se importar mais. Não. Se você mostra que se importa, enquanto ele está mostrando que não se importa, você não está provando amor, está provando desespero. E isso não faz um homem avançar, faz ele relaxar, porque agora sabe que você não vai a lugar nenhum. Você se torna previsível, e quando se torna previsível, se torna opcional. É por isso que quanto mais você manda mensagem, mais ele demora. Quanto mais você explica, mais ele ignora. Quanto mais tenta consertar, mais ele evita. Porque no fundo ele pensa, ela vai estar lá quando eu estiver pronto. E essa é a frase mais perigosa na vida de uma mulher, porque significa que ele está te tratando como substituta, não como prioridade. Deixa eu te explicar o silêncio pelo que realmente é. Controle. É uma jogada de poder. É alavancagem emocional. Muitos homens não percebem que fazem isso conscientemente, mas sabem que funciona. Sabem que quando ficam quietos, você começa a pensar demais. Que quando se afastam, você se aproxima. Que quando somem, você corre atrás. E no momento em que você corre atrás, eles têm vantagem. Porque agora o relacionamento não é construído sobre esforço mútuo, é construído sobre a sua ansiedade. Mas um homem que realmente te ama não gosta de te ver sofrer. Um homem que realmente te valoriza não gosta de te deixar confusa. Um homem que realmente te respeita não gosta de te fazer questionar o seu valor. Se ele está bem com isso, preste atenção. A terceira verdade: homens se afastam quando não se sentem necessários para liderar. Um homem avança quando se sente inspirado e desafiado a ser melhor, mas só sente isso com uma mulher que tem padrões e autorrespeito. Não uma mulher que ameaça, que implora, que suplica. Uma mulher que é calma, clara e disposta a ir embora. Porque um homem não vai competir por algo que já tem. Se você está dando a ele acesso total ao seu corpo, seu tempo, suas emoções, sua lealdade, sua atenção, sua ternura, seu perdão, enquanto ele é inconsistente, que razão ele tem para mudar? Nenhuma. Ele já está ganhando. Um homem não é motivado pelo que você dá, é motivado pelo que precisa ganhar. É por isso que um homem vai correr atrás de uma mulher com limites. Por isso, vai respeitar uma mulher que não se superexplica. Por isso, vai buscar uma mulher que não o persegue, porque ela se torna um desafio novamente, se torna valiosa novamente, se torna algo que ele pode perder.
A jogada de poder que muda tudo agora, chegamos à parte que separa as mulheres que ficam presas das que recuperam o poder. O que vou te dizer é simples, mas não é fácil, porque exige que você faça a única coisa que suas emoções não querem fazer quando está com saudade dele. Exige que você pare de buscar, pare de verificar, pare de correr atrás e pare de transformar o silêncio dele na sua emergência. Aqui está a jogada de poder que funciona. Quando um homem consegue passar dias sem falar com você, você remove sua atenção, remove seu acesso e volta à sua vida como se nunca tivesse esperando. Não para jogar, não para puni-lo, não para manipulá-lo, mas para restaurar o equilíbrio, porque agora o relacionamento está desequilibrado. Ele tem o poder e você tem a ansiedade. Ele tem a liberdade e você tem o medo. Ele tem o controle e você tem a confusão. Isso não é amor, é um desequilíbrio de poder. Então, o que você faz? Para de alimentar a dinâmica. Para de ser a que mantém tudo vivo. Deixa eu explicar de um jeito que você nunca vai esquecer. A atenção de um homem é como uma torneira. Ele a liga quando quer e a desliga quando quer, mas a sua atenção é a água. Se você continua despejando sua água no copo dele, mesmo quando ele para de despejar no seu, você vai continuar com sede e ele vai continuar confortável. Então, a primeira coisa que você faz é fica em silêncio também, mas ouça com atenção. Há uma diferença entre silêncio com força e silêncio com amargura. Amargura é quando você fica em silêncio, esperando que ele perceba. Força é quando você fica em silêncio porque você percebeu. Você não está fazendo isso para deixá-lo com ciúme, não está fazendo isso para ensinar uma lição, está fazendo porque o seu tempo é valioso, a sua paz é valiosa, o seu coração é valioso e você não vai mais entregá-los a um homem que os trata como descartáveis. É aqui que a maioria das mulheres erra. Ficam em silêncio por 2 horas e racham. Ficam em silêncio por um dia e mandam o oi sumido. Ficam em silêncio por um fim de semana e postam algo nas redes, esperando que ele veja. Ficam em silêncio, mas continuam perseguindo emocionalmente. Isso não é poder. É performance. Se você quer que isso funcione, precisa ser real, consistente, firme, porque o objetivo é mudar a energia. Você não está mais implorando por resposta, não está mais disponível para inconsistência, não é mais a que mantém a conexão viva. A segunda parte da jogada de poder, você para de se super explicar. Mulheres adoram explicar. Você quer que ele entenda, quer que ele veja o seu coração, quer que ele saiba como o silêncio dele te afeta. Isso parece razoável, mas sai pela culatra quando você está lidando com um homem que já sabe o que está fazendo. Um homem que se importa não precisa de uma longa explicação para te tratar bem. Um homem que te respeita não precisa de uma palestra para ser consistente. Um homem que te valoriza não precisa de parágrafos para lembrar que você existe. Quanto mais você explica, mais parece que está tentando convencê-lo de que merece esforço básico. E isso é uma posição perigosa. Então, em vez de explicar, você se eleva. Em vez de implorar, você se desapega. Em vez de perseguir, você escolhe. A terceira parte, você cria distância sem drama, sem mensagens raivosas, sem áudios longos, sem acho que você não liga, sem acabou, sem você sempre faz isso, sem explosões emocionais, porque explosões emocionais dão a ele uma desculpa, permitem que ele diga que você é demais, que você é louca, que ele não aguenta suas emoções. E agora você não está mais falando sobre a inconsistência dele, está se defendendo da sua reação a ela. Você não faz isso, você fica calma, fica quieta, fica indisponível, fica focada, e é aí que bate nele, porque homens não respondem a lágrimas da forma que as mulheres imaginam, respondem a consequências, respondem quando sentem uma mudança, respondem quando o acesso muda,
respondem quando o conforto é removido. Agora mesmo ele está confortável, sabe que você está lá, sabe que vai responder, sabe que vai perdoar, sabe que vai estar disponível. Então você remove o conforto, não com ameaças, com ausência. Deixa eu te dizer o que isso faz psicologicamente. Quando você para de buscar, o cérebro dele perde a validação gratuita que estava recebendo. Quando para de mandar mensagem, ele perde a rede de segurança emocional. Quando para de dar sinal de vida, ele perde a sensação de estar no controle. E quando um homem perde o controle, fica curioso. Quando fica curioso, começa a pensar. Quando começa a pensar, começa a sentir sua falta. Mas eis o ponto: ele não sente sua falta porque você implorou. Ele sente sua falta porque você desapareceu, porque ele não consegue mais te prever, porque a dinâmica mudou, porque o seu silêncio é mais alto do que as suas palavras jamais foram. Preciso que você ouça a próxima parte, porque ela vai te proteger. Essa jogada de poder não é sobre trazê-lo de volta, é sobre se trazer de volta, porque algumas de vocês estão tão focadas nele, buscando contato, que esqueceram como é se sentir centrada em si mesma, esqueceram como é a calma, esqueceram como é não ser emocionalmente dependente da atenção de um homem. Você precisa voltar à sua vida, aos seus objetivos, às suas rotinas, às suas amizades, ao seu autocuidado, aos seus hobbies, à sua confiança, aos seus padrões. Porque quanto mais a sua vida gira em torno dele, menos ele te respeita. Não porque te odeia, mas porque um homem é atraído por uma mulher que tem uma vida que é inteira, que não precisa desesperadamente que ele preencha o seu vazio. Um homem não quer ser o seu mundo inteiro, quer fazer parte dele. E quando você age como se ele fosse o seu mundo inteiro, você coloca pressão sobre ele e diminui o seu próprio valor. Então, a sua jogada de poder não é apenas silêncio, é redirecionamento, é recuperar a sua energia e investir onde ela pertence, em você. Quando ele finalmente busca contato. Agora vamos falar sobre o momento em que ele finalmente busca contato, porque ele vai. E se não buscar, isso ainda é uma vitória, porque agora você tem a resposta sem precisar implorar por ela. Mas quando ele busca contato, a maioria das mulheres estraga tudo, responde imediatamente, responde emocionalmente, responde com sarcasmo, responde com raiva, responde com alívio, responde como quem estava esperando. E no momento em que você responde como quem estava esperando, você desfaz tudo. O que você faz em vez disso? Responde com calma, responde com afeto, mas não investe demais. Não age como se ele tivesse te salvado. Não age como se tivesse resgatado você da dor. Você age como uma mulher que tem uma vida e padrões, porque tem. E quando você responde dessa forma, algo poderoso acontece. Ele percebe que você não é um brinquedo que pode colocar no chão e pegar quando quiser. Percebe que você não é uma conveniência. Percebe que não é uma opção. Percebe que você é uma mulher que pode ser amada direito ou não ser amada de jeito nenhum. É isso que faz um homem avançar, não suas lágrimas, não seus parágrafos, não sua paciência, seus padrões, seu autorrespeito, sua força calma, sua capacidade de ir embora sem gritar. E no momento em que você faz isso, para de ser a mulher que espera, você se torna a mulher que ele precisa conquistar. Mas isso é onde a maioria das mulheres ou sobe ao poder ou cai de volta no mesmo ciclo. Quando ele busca contato, não o interrogue, não acuse, não exploda, não escreva um parágrafo. Responda como uma mulher emocionalmente estável, mas não emocionalmente disponível para desrespeito. Você é calorosa, mas não escancarada, educada, mas não ansiosa, calma, mas não ingênua, porque o que um homem precisa sentir nesse momento é: ele não pode simplesmente desaparecer e voltar com acesso total. É isso que muda um homem. E se ele é um bom homem que estava agindo errado, ele vai se ajustar. Se é um homem egoísta que estava usando você,
vai ficar irritado e, de qualquer forma, você ganha, porque finalmente vê quem ele realmente é. Deixa eu te dizer algo que vai mudar para sempre a forma como você se relaciona. O homem certo não se ofende com os seus padrões. O homem errado, sim, um homem que genuinamente te valoriza, não vai dizer por que você está agindo assim. Vai dizer: você tem razão, eu deveria ter me comunicado. Um homem que genuinamente te respeita não vai tentar virar o jogo, vai tentar consertar. Um homem sério não vai te punir por ter limites, vai avançar para cumpri-los. Mas um homem que quer acesso fácil vai te chamar de difícil no momento em que você para de ser conveniente. Então preste atenção na resposta dele, porque ela te conta tudo. O que acontece se ele não buscar contato para a mulher que está pensando? Mas, e se eu fizer tudo isso e ele ainda não buscar contato? Se você fizer isso e ele ainda não buscar, então ele te fez um favor, porque agora você não está desperdiçando seu amor em alguém que não o valoriza, não está presa na confusão, não está esperando por migalhas, não está se encolhendo para um homem que não consegue te encontrar. E isso é liberdade. Algumas de vocês têm medo de que o seu silêncio o afaste. Não, vai revelá-lo. Se um homem só fica quando você o persegue, ele nunca foi seu. Se um homem só aparece quando você implora, ele nunca foi digno. Se um homem só se comunica quando sente vontade, ele não é um parceiro, é um visitante. E você não é um hotel, não é uma sala de espera, não é uma loja de conveniência para atenção. Você é uma mulher, você é valiosa, você é merecedora e não precisa convencer um homem a te tratar como tal. Aqui está o que separa uma mulher que muda de vida de uma mulher que apenas assiste conteúdo e continua igual. Você precisa tomar uma decisão. Você não vai mais participar de relacionamentos que exigem que você se abandone, porque é exatamente isso que você tem feito. Cada vez que você persegue, se abandona. Cada vez que aceita silêncio, se abandona. Cada vez que baixa os padrões, se abandona. Cada vez que finge estar bem, se abandona. E o custo disso é alto demais, porque você não pode construir um relacionamento saudável sobre o autoabandono. Não pode construir amor sobre ansiedade. Não pode construir paz sobre incerteza. Então, o que acontece agora é isto: ou ele sobe ao nível dos seus padrões ou se afasta. E os dois resultados são uma bênção, porque no momento em que você para de implorar por consistência, para de atrair inconsistência. No momento em que para de perseguir amor, começa a atrair respeito. No momento em que para de estar disponível para migalhas, abre espaço para uma refeição completa. Quem você se torna. Seu objetivo não é fazer um homem buscar contato. Seu objetivo é se tornar o tipo de mulher que nunca mais tem medo do silêncio. Porque quando você é inteira, o silêncio não te assusta. Quando você é confiante, o silêncio não te quebra. Quando você conhece o seu valor, o silêncio não te controla, apenas te dá informação. E informação é poder. Da próxima vez que um homem passar dias sem falar com você, você não entra em pânico, não implora, não corre atrás, não se encolhe, não se quebra. Você respira, se desapega, redireciona sua energia, volta à sua vida e deixa ele sentir o que é perder o acesso a uma mulher que finalmente lembrou quem é.